Dineno já virou uma alternativa para Hernan Crespo? Deixa eu tirar aqui esse banner, pronto. Tá errado aí no banner. Cadê? Dinene, Puta, é isso que dá, escrever rápido aqui, ó. Dineno. Então, O eu achei Senna, que ia ô, gente, atrasar. vamos ter paciência aí, que o Senna tem muitos. Hoje ele tá com um pouco de dificuldade aqui na live. Tecnologia não é comigo, eu não Paciência. trabalhei com isso na vida, né? É muita Mas, idade e tal. muito, Foda. a gente vê quando é para subir a ladeira lá. Ai, não, vai você, que eu tô cansada. Deus, É, Deus é pai, aquela ladeira lá. Mano, nunca mais fui. Fui uma vez, mas nunca mais. é. É como diz o Luiz Gustavo, que é abstinência de Coca-Cola. Vou ter que ficar 1 ano por uma boa causa. Mas é isso. Agora, pergunto para vocês: depois da atuação de domingo, onde pô, ele estreia fazendo, ele consegue fazer o gol, né? Ele não estreia, mas ele faz o gol dele. A gente estava falando que ele precisava de mais minutos para a gente ver como é que era e tal. Faz o gol da vitória. Dineno passa a ser uma oportunidade aí para Crespo colocar em campo, principalmente para esse jogo da LDU. E aí eu pergunto para vocês, começando pelas damas aí, de novo. Pri, jogo lá vai ser truncado, a gente sabe como é que é, LDU vindo para cima. São Paulo precisa de um cara de referência na área, porque a gente não tem outro, só tem ele. Ele começaria jogando no seu time, quinta-feira? Não. No meu time, não. Dito isso, não é nada. O que foi que você fez essa cara assim? Muito louca essa Não, fiz assim, opinião? Você fez um. não, polêmica, fala. Não, não começaria, não tem nada a ver com ele. É porque eu acho que. Cara, na verdade, assim, isso é uma boa conversa aqui. Porque quando eu estava lá com o nosso querido Mano Wilson, eu falei para ele assim: falei, Wilson, será que no primeiro tempo vale gastar o que o São Paulo tem de melhor? Porque eu acho que a bola não vai chegar lá na frente no primeiro tempo. Ou é melhor entrar mais fraco e colocar os caras pica no segundo tempo, quando a LDU vai estar um pouco cansado, o São Paulo vai conseguir dar uma mínima equilibrada que continua desequilibrada, sabe? Deu para entender o que eu falei? E aí ele falou, eu tava nessa dúvida. Aí o nosso querido Ilcinho, que manja muito mais de futebol do que eu, falou que ele acha que tem que entrar com força máxima. E desde já, tá, gente? Não é que não é força máxima. É que eu acho que você tem que ter esse tipo de estratégia na altitude mesmo. Porque no primeiro tempo, a LDU vai macetar o São Paulo e o São Paulo vai ficar cansado, pô. Entendeu? Então, não, ao contrário, na verdade. A LDU vai ficar cansado e o São Paulo vai se defender. Será que a bola vai chegar lá na frente no primeiro tempo? Não sei, talvez não. Ou Dito será que isso, eles se vão for pra... cansar Eles quem? a LDU? Exato, mas é isso. Aí, se eles cansassem, o São Paulo poderia colocar o que tem de bom no segundo tempo para tentar pegar esse cansaço da LDU. Porque na altitude, o São Paulo perde muito, cara, muito. O físico dos jogadores cai demais. Eu até conversei com o pessoal do São Paulo recentemente. O rendimento do jogador cai aproximadamente 14% nesse nível de horário que o São Paulo vai, juntando com o jogo e com o ritmo. 14% de comprometimento ali no que o jogador pode render. Então, acho que é um ponto a se pensar, mas ao mesmo tempo, imagina que loucura você não entrar com força máxima, né? Numa quarta de final. Então, acho que vai ser. E aí, nesse caso, seria Luciane e Ferreirinha lá na frente, eu continuaria com dois, né? Mas o dinheiro pode ser uma opção pensar no segundo tempo. Acho que tem certas posições que vão ter que mexer, não por tática, mas por necessidade mesmo, para você manter os jogadores vivos, né? No nível de jogo que vai ser esse, que vai ser muito truncado. Então, por exemplo, até nas laterais eu acho que tem que mexer em algum momento, porque no esquema do Crespo, os laterais sobem muito e muito rápido. Eu acho que eles vão ficar mortos, assim, ambos, os dois lados. E aí vai sobrar para mexer lá na frente? Não vai? Enfim, não sabemos, né? Dito isso, eu acho que se for para começar com força máxima, é Luciano e Ferreirinha para tentar fazer um gol no primeiro tempo. Se a ideia for fazer um gol no segundo tempo, aí tenho dúvidas. Talvez começar com o Dineno e colocar o Ferreirinha, por exemplo, no segundo tempo, que é um cara com um pouco mais de velocidade. Contra o Atlético Nacional, por exemplo, um jogo muito difícil, o Ferreirinha era o que tinha de bom no ataque de São Paulo. Ele tentava alguma coisa, né? Tanto que quando ele sai, todo mundo ficou meio pé da vida com o Crespo. Então, cara, eu acho que depende muito da estratégia que o Crespo vai querer, mas foi a chance da vida, né? Eu falei nada que você perguntou, né? Desculpa por tudo. Mas foi a chance da vida do Dinheiro no jogo de domingo. Eu comecei a falar aqui, nem sei mais o que eu tô falando. E aí, meu, ele aproveitou, fez um gol ali. Não é um jogador no nível Caleri, André Silva, mas faz a função, né?
dos dois, desses jogadores à disposição, é o que melhor faz essa função. E assim, a gente tem algumas opções assim para o ataque, né, Kaique? Porque, ó, se a gente for pensar aqui, vou deixar o banner aqui que não vai atrapalhar muito a imagem, né? Mas você tem ali para começar o jogo. O Luciano certamente será titular. Aí do lado dele você tem o Ferreirinha, Rigoni, Tapia ou Dineno, né? Você vai ter que escolher um desses aí para ser titular. Quem que é o seu titular para começar o jogo dentro de todos os cenários e condições que a gente tem para quinta, Kaique? A minha opção de titular é o Ferreirinha, do lado do Luciano. Acho que ele vai ser importantíssimo para um jogo de contra-ataque, transição rápida, velocidade, quando a LDU vai fazendo a pressão, que naturalmente vai fazer. Eu acho que a velocidade do Ferreirinha vai ser uma válvula de escape bem interessante. E ter o Ferreirinha confirmado para esse jogo é muito importante, né? Depois do susto que ele deu, ficando de fora do jogo contra o Botafogo. Sobre o Dineno, o gol que ele marcou, lógico que o credencia para ser opção. Acho que antes do gol ele já era opção, porque ele é o único atacante com essa característica de bola aérea, de mais presença de área. Todo mundo sabe que o Tapia não é centroavante. É um segundo atacante pela seleção do Chile, é um jogador de velocidade pelo lado direito do campo. E a gente viu que ele jogou mais até caindo pelo lado esquerdo do campo desse jogo contra o Botafogo. E foi aquele cara de dar um pouco mais de velocidade, de sair para buscar, né, a bola, diferente do Dineno, que é um cara mais fixo. Esse gol, ele credencia o Dineno e mostra que ele pode ser opção para uma segunda etapa, para uma bola aérea, porque de repente, de acordo com a circunstância do jogo, né, se a LDU tiver à frente do placar ou diminuir aquele ímpeto, uma hora o São Paulo vai ter a bola no pé e às vezes você não consegue criar por dentro. Às vezes você vai encontrar uma defesa fechada e vai ter que abusar dos cruzamentos. Aí é que entra a importância do Dineno, da característica dele. Porque é um cara alto, é um cara que vai bem de cabeça, é um cara que ele mostrou que ele se antecipa bem à defesa e ao goleiro. Eu achei que só que a experiência que ele teve de entender o cruzamento do Enzo e se antecipar, faltou um pouquinho naquele chute no cruzamento do Rodriguinho. O Rodriguinho faz um cruzamento entre o Caio Pantaleão e o Neto. Eu acho que ainda era o Neto não tinha saído ainda. Não, tinha saído sim, era o Léo Link. Ele faz o cruzamento no meio do Léo Link e do Caio Pantaleão. Se o Dineno entende que ele tem que entrar naquela bola ali, ele faria o gol, porque um deixou pro outro, o zagueiro deixou pro goleiro, os dois ficaram parados no meio do caminho e faltou pro Dineno acreditar. Então ele pode também ter essa presença nesse cruzamento por baixo, pelo bom posicionamento que ele mostrou contra o Botafogo e também pelo alto. Ainda não é o nome que me agrada, mas é o nome que o São Paulo tem. E não adianta a gente ficar aqui chorando até o ano que vem por conta da não vinda do Marcos Leonardo, ou a gente ficar chorando pela lesão do André, do Rian e do Caleri, porque são coisas que já passaram e a gente tem que analisar o São Paulo e trabalhar com aquilo que o São Paulo tem. Então, de acordo com as características, por mais limitação que tenha, ele traz algum tipo de característica que pode ser importante encaixar nesse jogo contra a LDU. Porque, cara, esse jogo aí tem algumas características muito diferentes dos jogos normais, assim, que nós teríamos. É claro que a gente precisa de qualidade, mas é inegável que o Tapia, por exemplo, nesse jogo aí, em outros também, né? Ele tem erros de decisões, né? Como a gente brinca lá, decisão errada, né? No nosso meme ali. Mas, mano, o cara correu pra caramba, o cara recompôs. Às vezes você precisa mais numa peça dessa, né? E para um outro momento você colocar outro mais técnico, né, Kaique? Outra característica do time da LDU, pelo que eu pude acompanhar, acompanhei os dois jogos contra o Botafogo, até por conta de dar uma analisada no time que vai enfrentar o São Paulo. Assisti o jogo deles contra o Libertad lá do Equador. Foram alguns dos resultados dos jogos recentes. Contra o Macará eu não consegui assistir, não achei a transmissão, mas consegui assistir contra o Libertad agora do Equador, mais uma partida pelo Campeonato Equatoriano. Cara, é um time que ele me tranquiliza mais do que o Atlético Nacional, porque eu falei aqui na live antes do jogo contra o time do Atlético Nacional. O Atlético Nacional é muito rápido no ataque, é muito rápido. E eles jogam muito por baixo, eles não têm um centroavante. O centroavante do Atlético Nacional é o Morelos. Ele não é alto, ele não se posiciona bem para cabeceio, então é um time que abusa muito da velocidade por baixo. Isso me preocupava, porque os três zagueiros do São Paulo não são reconhecidamente rápidos,
para poder enfrentar aquele tipo de ataque que faz fumaça. Agora, o time da LDU abusa dos cruzamentos. Uma coisa que eu posso cravar aqui é que a zaga do São Paulo vai ter dor de cabeça de tirar tanta bola de cabeça, tanta bola pelo alto, porque é um time que abusa muito dos cruzamentos. Por isso eu fico um pouco mais tranquilo, um pouco mais confortável com o estilo de jogo. Acho que o jogo do São Paulo casa mais com a LDU do que o Atlético Nacional. E aí eu acho que a LDU vai abusar de cruzamento e a zaga vai ter que estar bem posicionada e bem postada, apesar de ser uma zaga reconhecidamente boa de cabeça, independente de quem jogar. O Arboleda vai bem pelo alto, o Alan Franco tem um excelente tempo de bola, acho que o Ferrarese também na bola aérea não deixa a desejar. Ainda tem Toló e ainda tem o Sabino, que também são bons jogadores na bola aérea. Então, por isso que eu fico um pouco mais tranquilo com relação a casar o estilo de jogo de uma equipe com relação à outra, né? Comparando o Atlético Nacional que o São Paulo enfrentou, que era muito rápido contra uma zaga que é um pouco mais lenta do que agora o time da LDU.